O estudo dessa semana está sendo dedicado em honra ao primeiro Yortzeit da senhora Leah Skitnevsky. O estudo de hoje, estudo 171, temos uma proibição só, a proibição 131, que é a proibição de não comer o notar. Notar é o que sobrou dos sacrifícios. Como mencionamos antes, tem uma proibição de deixar sobrar a carne dos sacrifícios para além do prazo pré-estabelecido pela Torá, até o final do qual devemos comer os corbanotos, comer os sacrifícios. Agora, se sobrou carne, se sobrou resíduos do sacrifício além desse prazo, então aqui entra a proibição de hoje, a proibição 171, que é a proibição de comer o que sobrou para além desse prazo. Essa proibição, cita o Maimonides, diz que ela não está escrita explicitamente na Torá. E é justamente por isso que ele entra nessa longa discussão, porque encontramos a Torá mencionando uma punição para aquele que come o notar, aquele que come o que sobrou do corban para além desse prazo estabelecido. E temos uma regra de ouro, que não existe uma punição se não tem uma advertência. A Torá, se ela citou uma punição, é por causa que ela também citou um versículo onde está a advertência anunciando essa proibição. Porque a Torá não cita só um castigo se a gente não sabe se algo é proibido. Ela tem que primeiro falar que é proibido e depois ela pode falar que tem uma punição. Então é justo isso que o Maimonides está fazendo. Ele está buscando a proibição. Em qual é o versículo onde podemos encontrar a proibição do notar, de comer o notar, de comer o que sobrou dos korbanot. E ele encontra um versículo que está em Êxodos, que é: e o estranho não comerá delas, pois elas são santidade. E citando fontes talmúdicas de interpretação, fontes da Torá oral, da tradição oral, de como interpretar esse versículo, a gente aprende que esse versículo ele engloba todos os sacrifícios, ou todos os aspectos de santidade. Podia ser sacrifício animal, sacrifício de farinha, que ele se tornou inválido de alguma maneira. Então tem uma proibição de comer desse sacrifício ou dessa oferenda, pois elas são santidade. Apesar que se tornaram inválidos, eu não posso mais talvez levar para o altar, tem alguma falha, tem algum erro aqui, mesmo assim elas são santidades, a gente não deve comê-las. E isso daqui engloba todos os sacrifícios que se tornaram inválidos de alguma forma. Ou notar é um caso, que sobrou a carne e ele se tornou inválido, essa é uma forma. Outra forma que nós temos é o pigul, que a gente mencionou 2 dias atrás, que também se aprende desse versículo a sua proibição. A proibição de comer o pigul, de comer da carne de um sacrifício que durante a sua oferenda, quando foi feita a oferenda, teve o Kohen que estava servindo teve algum pensamento negativo. Isso pode afetar a validade do korban, torna o korban inválido. Então agora tem uma proibição de comer daquela carne, isso que foi que mencionamos no estudo 169, que era a proibição de comer aquela carne, e a fonte daquela proibição é justamente esse mesmo versículo, onde que a gente aprende que não deve se comer a carne do notar. Mas apesar que os duas são no mesmo versículo, elas são 2 assuntos à parte, são duas proibições independentes. E isso que ele cita no final, que é curioso, que apesar de serem 2 proibições diferentes, elas se juntam para completar a quantidade mínima necessária para fazer com que a pessoa seja obrigada a arcar com as consequências de sua transgressão. Pois aquele que transgride come notar, a gente já encontrou a punição é: se foi propositalmente, ele recebe karet, que é a morte prematura. Se foi involuntariamente, se ele cometeu esse pecado sem querer, então ele recebe, ele tem que trazer um korban, ele tem que trazer um sacrifício específico no templo. Agora, a proibição é comer até mesmo um pouquinho do notar, um pouquinho que sobrou do korban, ele não deve comer. Agora, ele só é punido, ele só tem que arcar com as consequências, que é trazer o korban, ou no caso, que se foi propositalmente, ele só leva o karet, se ele comer uma quantidade mínima, uma quantidade mínima daquela proibição, se ele comer uma quantidade mínima de notar, ou se ele comer uma quantidade mínima de pigul. Agora, o interessante, o curioso é que o pigul e o notar se juntam para formar essa quantidade. Então, se ele comeu meia quantidade, vamos falar que são
100 gramas. Se ele comeu 50 gramas de pigule, 50 gramas de notar, ele já deve trazer o sacrifício, apesar que a proibição, são duas proibições independentes. Agora, em relação a um outro assunto que não é comer, daí a gente fala que não, daí cada um ele precisa de uma quantidade completa. Isso porque o versículo no qual nós aprendemos que a proibição de comer, a gente só encontra, é o mesmo versículo para as duas proibições, e por isso então elas também se complementam, elas podem se juntar na hora de amontoar e de completar a quantidade mínima necessária que o consumo daquele korban pode trazer. Mas para um outro assunto, que é a impureza das mãos, agora não vamos entrar em detalhes, mas é que aquele que encosta no notar, ou aquele que encosta no pigul, sua mão torna-se impura. Isso daqui ele tem que encostar numa quantidade mínima também, e isso daqui, a quantidade mínima tem que ser de cada um, uma quantidade completa de pigul ou uma quantidade completa de notar. Não dá para juntar um pouquinho de um pouquinho de outro e juntar assim e amontoar a quantidade mínima necessária. Se a pessoa encostar nesse conjunto, a mão dele não fica impura, por causa que são duas proibições independentes. E a proibição de hoje, do estudo 170, a proibição 131, é a proibição de comer o notar. 2 dias atrás nós vimos a proibição de comer o pigul.